Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós estamos com mais uma edição recheada de polêmica do Sincerão da Galera. Sim, aquele quadro em que eu reajo aos comentários polêmicos de vocês. E olha, essa semana tem muita coisa boa, então se você quiser saber o que eu penso sobre o que está acontecendo no Monday Night Raw e no SmackDown e sobre o que vocês têm colocado aqui nos comentários dos nossos vídeos, não deixe de assistir este aqui do início ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai deixar vocês surpresos. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype, mas acima de tudo, assista esse vídeo do comecinho até o finalzinho, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube continuar a divulgar o nosso canal. Nós já estamos chegando quase a 7.000 inscritos, a gente quer bater essa meta até o Clash in Paris e a gente conta com vocês. Então vamos para mais um Sincerão da Galera e nós vamos, como sempre, começar com o SmackDown e depois trazer os comentários do Monday Night Raw. E já para começar, a gente já tem polêmica falando do nosso queridíssimo colega aqui de YouTube, Logan Paul. O Gabriel Brito vai trazer a seguinte colocação: sinceramente, o Logan está ocupando o lugar que não é dele. Ele é um ótimo lutador, porém ele não deveria ser o adversário do Cena. Imagina como é que está a cabeça dos outros lutadores que vão perder tempo de tela para um youtuber privilegiado. Karrion Kross estava certo. Gabriel, olha só, eu tinha a mesma opinião que você, tá, sobre o Logan Paul até mais ou menos uns 6 meses atrás. De 6 meses para cá, o que eu tenho visto é um Logan Paul diferente. Primeiro, ele parece estar começando a se comprometer mais com a ideia de ser um lutador de luta livre. Tanto é que ele tem aparecido em mais shows. Ele não é mais aquele Logan Paul que surgiu na WWE acho que em 2022 e aí depois ficou meses fora, depois voltou e tudo mais. O que a gente tem visto é um Logan Paul que tem se comprometido a aparecer em algumas semanas, até em várias semanas para poder fazer builds de algumas lutas. A gente tem visto um Logan Paul que no ringue tem melhorado a cada dia. Um Logan Paul que está disposto a se sacrificar, a fazer alguns bumps, a tomar alguns bumps e fazer alguns golpes de grande amplitude para entreter o público. E aí a gente lembra o Spanish Fly com drone que ele tomou num show. A gente lembra agora recentemente desse Frog Splash que ele deu no Jelly Roll, do alto do poste até a mesa dos comentaristas. Então sempre que eu vejo um lutador que está disposto a se esborrachar todo no ringue, voar para tudo que é lado, para poder entreter a gente, eu já não posso mais ver ele como um outsider. Eu já não posso mais ver ele como apenas um youtuber privilegiado que está tomando o tempo de outros lutadores. Hoje eu já consigo ver o Logan Paul como um lutador da WWE. E eu vou dizer para você, ele hoje é sim um dos melhores talentos da companhia. Porque ele é um excelente heel, tudo bem que isso é baseado na persona dele, na pessoa dele real. Mas eu acho que mesmo a pessoa dele real é muito de personagem, tá? Eu acho que o Logan Paul que aparece para as câmeras, mesmo no Impulsive, mesmo no canal dele, eu acho que vai muito além do que ele é de verdade, tá? Eu acho que tem muito de personagem ali também. E o Logan Paul que a gente vê nas câmeras, além de ser um excelente heel, ele está se mostrando um lutador muito competente. Então eu acho que, considerando todo o trabalho, a obra do Logan Paul, ele está merecendo todo esse apoio, esse empurrão que ele está recebendo da companhia, tá? Agora, com relação a se ele merece ser um adversário do John Cena, primeiro que a gente não sabe se o próprio Cena requisitou isso. Segundo o Triple H, o Cena está requisitando os lutadores para enfrentar. E, além disso, eles tiveram uma história, que foi aquela luta de tags no Money in the Bank contra o Jey Uso e o Cody Rhodes. E naquela luta, o John Cena e o Logan Paul, eles tiveram um entrevero ali. Eu não sei se você se lembra disso. No meio da luta, eles começaram a discutir, então mostrando um arranhamento ali, um arranhão. Arranhão mesmo ficou feio, né? Um arranhão na relação deles durante a luta. Então, você consegue até justificar essa feud que eles estão encarando agora. Eu acho que a grande questão aqui é, a gente poderia ter outros lutadores interessantes para enfrentar o Cena? Claro que a gente poderia. Mas, se for verdade que o Cena está escolhendo os seus adversários, não tenho o que dizer. O Cena está bancando o cara.
Então, vamos ter que aguardar para ver. Mas eu já não consigo mais ver hoje o Logan Paul apenas como um youtuber privilegiado que está tirando espaço de outros lutadores. Não, na verdade, eu acho que o Logan Paul ele é um talento continuar a ser trabalhado e é empurrado pela companhia. E vou dizer mais, e aqui vai chocar muita gente já para gerar controvérsia no chat. Para mim, o Logan Paul hoje é mais valioso e mais indispensável para a companhia do que o próprio Karrion Kross. Beleza? Bom, depois desse hot take maluco aí que eu mandei, vamos para a próxima pergunta, que vai ser com relação a Jade Cargill, né? O próximo comentário. O Debate Wrestling colocou o seguinte: Jade Cargill realmente foi rebaixada para baixo do midcard. Os rumores são reais de que a WWE vai dar uma desistida no push dela por enquanto, de Queen of the Ring para envolvimento com a Meeting. Pois é, gente. Alguns comentários que estão vindo de insiders, né, da WWE estão dizendo que realmente a WWE desistiu de empurrar a Jade Cargill neste momento, tá? E por que isso? Bom, podem haver vários motivos. A gente sabe que às vezes a WWE ela deixa de empurrar um lutador se percebe que ele não tem um certo comprometimento nos bastidores. O Maven, por exemplo, no canal dele já disse várias vezes que a WWE, os agentes, as pessoas dos bastidores, tentou falar com o Maven para que ele investisse tempo no ringue para treinar e melhorar. E os lutadores eles têm a oportunidade de fazer isso no dia do show. Na época não tinha Performance Center, então no dia do show, com o ringue montado, os lutadores podiam ir ali e treinar alguns movimentos tal para poder treinar a luta. E o Maven falou que várias vezes agentes vieram para ele falar para ele treinar, para ele melhorar, e ele ignorou esses comentários, o que acabou fazendo com que ele ficasse estagnado e ele fosse mandado embora da companhia. Olha, pode ser que esteja acontecendo isso com a Jade Cargill? Eu não sei. O fato é que as lutas da Jade Cargill são limitadas. A Jade Cargill, ela hoje, basicamente, ela se fia em golpes de força e ela não demonstra nenhuma disponibilidade de acrescentar outros golpes, outros estilos de golpe ou outros estilos de movimento no seu arsenal. Por exemplo, a gente não vê a Jade Cargill correndo muito para cima das adversárias. A gente vê as adversárias indo para cima dela, ela agarrando e dando algum tipo de slam, follow slam, Samoan drop, suplex, o que não tem nenhum problema. A questão é, se você só fica nisso, fica muito claro para as pessoas que você é um lutador meio engessado. E isso é um problema, porque a WWE não consegue fazer boas lutas. E eu acho que a luta dela contra a Tiffany Stratton no SummerSlam foi muito sintomática disso. Foi uma luta acelerada, uma luta corrida que só deram 8 minutos para elas lutarem. E isso me indica uma limitação de uma das duas lutadoras. Sendo que a Tiffany a gente já viu fazer lutas incríveis no passado. Então a gente não pode colocar nas costas da Tiffany e da sua imaturidade. Então eu acredito que seja muito em função dessa limitação da Jade. E a WWE pode ter decidido tirar um pouco o push dela para ver se a Jade Cargill se desenvolve melhor no ringue e isso acabe alavancando ela mais para frente. A gente sabe que ela tem o Star Power, ela tem a aura, ela tem a força, mas, por exemplo, a força dela é comparável à força da Bianca Belair. E a Bianca Belair tem uma quantidade de golpes no seu arsenal muito maior do que a Jade Cargill. A Bianca Belair ela não se fia apenas em golpes de força. Ela tem muitos golpes de agilidade, ela tem saltos do alto da corda. Eu não estou pedindo para a Jade Cargill aprender a fazer um 450, que nem a Bianca Belair sabe fazer. Mas a Jade Cargill podia variar um pouquinho. Então, pode ser que seja isso. Vamos ver como é que vai acontecer. E sim, ela vai se envolver aí numa storyline aí com a Mitin, o que eu acho bom para a Mitin, porque é uma excelente lutadora. Ela só estava precisando de uma chance para aparecer de novo, né? Agora nós vamos falar sobre a feud sobre Drew McIntyre e Cody Rhodes. E o Deomiro, ele não gostou muito da forma como o Drew, o meu lutador favorito, foi escalado. Ele disse o seguinte: iremos ter Drew versus Cody? Sim. Drew irá vencer? Não. Entendo que o Cody precisa continuar com o cinturão, já que é a cara da WWE. Mas eu não entendo uma coisa. Drew McIntyre é incrível, simplesmente incrível. Ele tem altura, físico, luta bem, proma bem, carisma, sabe ser face, sabe ser heel, e ainda assim não usam ele da forma correta. Como um cara desse serve de lanche para outros main eventers? Miro, eu não sei. Eu já lavei as minhas mãos com relação à forma como a WWE utiliza o Drew, porque realmente é inexplicável.
Assim, a única justificativa que eu posso ter na minha cabeça é que a WWE também não gosta de empurrar britânicos, porque por causa do sotaque, tá? Porque, assim, é inadmissível. O Drew tem tudo. O Drew tem tudo pra ser o cara da companhia. E a WWE não empurra o cara. Então a única justificativa que eu tenho é a questão do sotaque. O fato dele ser escocês e ter o sotaque um tico carregado. Não é muita coisa, mas assim, um tico carregado. Porque, cara, é realmente inexplicável. Eu acho que o Drew seria o Rio perfeito pra fazer field com Corey pro ano que vem. Entendeu? E eles já poderiam começar com isso agora. Agora, realmente, assim, é complicado. Teve até um outro comentário, eu não sei se vai estar aqui, que a pessoa falou que eles vão usar o Drew para poder alavancar o show na Europa. E faz todo sentido. Eu ainda não havia me ligado nisso. Entendeu? O Drew ele tem um sucesso estrondoso na Europa. Então, se você botar o Drew no main event num show na Europa, vai vender o show todo. Não importa o preço que eles botarem. Então, pode ter um pouco disso, entendeu? Então, assim, realmente não dá para entender. A gente lava as mãos nessa hora com relação à WWE, porque sei lá, ou é isso ou o Drew não quer. A gente tem que ver nos próximos capítulos. Agora nós vamos falar sobre o John Cena, né? E sobre a run da aposentadoria dele. O Rafael não gostou nada disso. Ele vai dizer o seguinte: quando você pensa que a run da aposentadoria do Cena está sendo ruim, o Triple H vai lá e piora mais ainda. Eu não sou hater do Logan Paul, nem ligo para o extra ring dele. Mas qual a necessidade de colocar ele contra o Cena sem nenhuma história? Lamentável demais. Bom, novamente, a gente não sabe se o Cena pediu o Logan Paul para ser oponente dele. O que a gente sabe é que eles tiveram sim uma história. Eles fizeram aquela luta de tags no Money in the Bank, onde os dois se estranharam durante a luta, mas depois o Cena acabou aceitando lutar. Então, assim, história tem, tá? Mas eu concordo com você que outros oponentes poderiam ter sido colocados na frente do Cena, aproveitando as poucas datas que ele tem e a gente ter lutas mais memoráveis. O AJ Styles é um desses nomes que me vem à mente, mas se o Cena pediu para lutar com o Logan Paul, não tem o que a gente fazer. Agora vamos falar sobre as lutas de comédia. Isso é interessante, tá? Eu queria trazer um comentário sobre isso. O Samuel ele falou sobre um pouquinho disso. Eu adoro essas lutas que tem um pouco de comédia junto. Por isso que eu quero umas lutas da Chelsea e do Dominic. Eles são muito bons nisso. Isso é em razão daquela luta da Chelsea Green contra a Charlotte Flair, que a Chelsea Green tomou um amplir da Charlotte no bolo de aniversário que a Charlotte havia feito para Alex. Ali, cara, eu vou contar uma coisa para vocês que é muito interessante. A WWE, desde que o Triple H assumiu, ela deu uma fugida dessas histórias meio de comédia. Por quê? Porque o Vince ele adorava esse tipo de coisa. Só que de vez em quando ele fazia umas paradas muito bizarras nesse campo da comédia, né? Ele exagerava no tom. Tá? Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo, e aí nesse vídeo lembra a história do Bobby Roode, que lutava com o Chad Gable, estava lutando contra os Lucha Bros na época, e aí o Drake Maverick, que estava fazendo feud com o Bobby Roode, roubou o roupão dele, levou pro banheiro, botou no vaso e urinou no roupão do Bobby Roode. Isso uma semana depois do Drake Maverick ter urinado nas calças numa situação lá também com o Bobby Roode. Então, cara, assim, a gente teve situações de comédia no passado que vieram da cabeça do Vince, que era uma coisa, assim, absurda, tá? Do Vince McMahon, né, que a gente tá falando. E assim, cara, era uma coisa que dava nos nervos, porque realmente levava a história da comédia às raias da loucura. Tipo a história lá da comida de cachorro que jogaram no Baron Corbin. A história do Big Show que tomou um laxante. A história do Christian e do Chris Jericho que roubaram a roupa deles. E aí arrancaram. O Spike Dudley tirou a toalha. E eles ficaram pelados lá no meio da arena. Cara, tiveram umas coisas assim ao longo da história que você olhava assim e falava: Meu Deus do céu, o que eu tô assistindo aqui? Entendeu? E assim, eu acho que o Vince ele perdeu muita mão, principalmente no final da jornada dele. No começo tinha até umas coisas interessantes, como o Stone Cold, que veio com o urinol e deu na cabeça do Vince McMahon quando ele estava no hospital. Assim, tiveram umas comédias que foram interessantes. Booker T e o Stone Cold lutando no supermercado. Tiveram umas coisas de comédia interessantes ao longo do tempo, mas, cara, teve muita coisa ruim. E aí, quando o Triple H assumiu pela primeira vez em 2022, ele meio que deu uma afastada nisso. Ele deu uma ignorada nisso.
e tentou trazer um espírito mais sério para a luta livre. E durante um tempo foi muito bom, porque a gente teve uma sensação de que a coisa era mais esportiva, não era tanto entretenimento, se vocês conseguem me entender. Só que com o tempo isso começou a ficar repetitivo. Toda semana você fazia torneio ou luta de number one contender, e a coisa só fluía desse jeito. E a WWE percebeu que ela precisava injetar um pouco de comédia de novo. E eu acho que é isso que tem acontecido nos últimos tempos, e isso tem sido bom pro produto. Assim, você não desqualifica a luta. A Chelsea Green e a Charlotte Flair tiveram uma luta muito boa foi no Monday Night Raw, né? E o Dominic Mysterio, que sempre tem coisa legal na luta dele, apesar de serem lutas muito boas, ele sempre traz uma coisinha diferente, né? Agora na última luta ele usou a máscara do Rei Mysterio, o tio avô dele, e botou uma plaquinha, né? A plaquinha que o El Grande Americano não conseguiu usar, ele botou a plaquinha na máscara e conseguiu utilizar para ganhar a luta para sua dupla. Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de comédia, assim, sem ser muito exagerado, eu não tenho problema nenhum. Eu acho legal e às vezes eu sinto falta disso. Os shows da WWE ultimamente têm sido divertidos, a storyline da Judgment Day tem sido divertida e tal. O AJ Styles nessa feud com o Judgment Day foi sensacional. Então, esse tipo de coisa eu não vejo problema, só não pode exagerar para não virar aquela comédia pastelão que era na época do Vince, naquela época, principalmente no final da jornada dele, era um desastre. Agora vamos falar sobre a questão do Cena, do Lesnar, né? E essa situação toda do main event ali do SmackDown, né? Porque o Lord Azir tem um comentário interessante. Logan Paul vem sendo meu favorito na WWE, logo abaixo do meu OTC. Dito isso, que field medonha é essa, Triple H? Pós SummerSlam, qualquer coisa diferente de Cena e Lesnar nem faz sentido. Deixa o Logan e o Drew crescerem lá no cenário de duplas. Não tem por que envolver uma tag promissora com o Cody Rhodes, que vence até o diabo, faz o simples, tag contra tag. E Cena Lesnar, daí deixa de ser preguiçoso e bota o Cody pra fazer alguma coisa, porque o primeiro reinado foi chato. Bom, o que tá dando a impressão, tá? O que os insiders estão dizendo é que a WWE guardou a luta do John Cena pro Brock Lesnar pro pay-per-view que vai acontecer em setembro. A WWE agendou um pay-per-view, parece que não estava programado ainda um pay-per-view para acontecer em setembro. A WWE agendou esse pay-per-view pro dia 20 de setembro. Ele ainda não tem nome. Tem gente especulando que vai ser Bad Blood, mas ainda não tem nome para esse pay-per-view. E a WWE agendou esse pay-per-view para o mesmo dia do AEW All Out. Ou seja, pela primeira vez a WWE vai colocar um pay-per-view de main roster para bater de frente com um especial da AEW. E o All Out é um dos principais especiais da AEW. Tá? Para quem não lembra, recentemente a WWE colocou o Great American Bash da NXT e o Saturday Night Main Event para bater de frente com um All-In. Tá? Uma coisa é você botar especial da NXT e botar show semanal premium da NBC para bater de frente com um especial da AEW. Outra coisa é você botar um especial da WWE com o main roster para bater de frente com a AEW. A WWE literalmente declarou guerra à AEW ao fazer isso. E as informações que estão vindo é de que Cena Lesnar vai acontecer neste especial. E se isso acontecer, a WWE vai destruir a AEW na audiência nesse dia. Tá? Porque todo mundo vai querer ver o show da WWE. O que a AEW pode fazer é mudar o horário do seu show para que ele aconteça de tarde. E aí ele não choque com Cena Lesnar, que deve ser o main event do especial deles. Tá? Então, se a AEW fizer isso, pelo menos ela vai dar uma fugida do problema. Mas vai ter a questão, né, da questão da audiência, tudo mais. Né? A audiência de noite às vezes é melhor do que a audiência de dia. A AEW vai dar uma sentida nisso. Mas o fato é isso, Cena Lesnar vai ser guardado para esse especial de setembro. E o Corey, cara, eu não vejo problema nenhum do Corey enfrentar o Drew, não. Tá? Eu acho que vai ser bom pro Drew para poder se manter ali no main event. Eu espero que eles façam alguma coisa com isso. E, por exemplo, de repente o Corey vença, mas sem ser totalmente legítimo. De alguma forma que eles possam esticar a feud com o Drew McIntyre. Vamos ver como é que vai ser. Sou eu tendo esperança, né, com a WWE fazer alguma coisa decente com o Drew. Enfim. Vamos lá. Próxima pergunta, próxima mensagem nossa pra gente avaliar é do Wrestling Moderno, falando sobre a Chelsea Green, né? Ele disse: tiozão, agora que a Chelsea Green subiu do cargo,
Sobrou quem no midcard? Zelina Vega, Michin, Bifab, Candice LeRae. Dá pra subir umazinha ou duas do NXT pro SmackDown, hein? Lembrando que ela recusou lutar pelo título americano porque ela deu o cartão pra Michin e disse que não ia usá-lo. Quando ele tá falando dela, ele tá falando da Jade Cargill, tá? Bom, para começar, eu não acho que a Jade Cargill simplesmente vai se recusar a lutar pelo título. Porque na história ela se recusou a aceitar uma oferta da Kiana James para lutar pelo título contra a Julia. Ela disse que ela queria lutar pelo título do jeito dela, da forma como ela entende. Ou seja, a Jade Cargill meio que vai tentar ganhar esta oportunidade no ringue. De repente numa luta de number one contender, num torneiozinho, alguma coisa assim. Que a Jade Cargill, ela quer, a história que ela quer provar que ela merece a luta pelo título. E a Michin pegou o cartão porque ela não tá nem aí. A Michin chegou e falou: Ah, você não quer não? Mas tá bom, eu quero. Pegou o cartão e foi embora. Tá? A Michin vai ser utilizada como alimento pra Julia, isso aí a gente já sabe, tá? Ela vai perder pra Julia só pra manter a Julia ocupada. A Zelina Vega, eu acho que vai dar uma sumida, inclusive ela já deu uma sumida da WWE, acho que vão deixar ela no banco um pouquinho. A Bifab e a Candice LeRae, eu não vejo tanto potencial assim. A Bifab um pouco menos do que a Candice eu até gosto dela. Mas eu acho que dá pra subir sim algumas lutadoras da NXT pra poder entrar nesse cenário e fazer feud com a Julia. As minhas apostas são a Sol Ruka e a Jordynne Grace, tá? Eu acho que a Jordynne Grace, inclusive, teve feud com a Julia. Eu acho que ela poderia entrar direitinho aí nesse espaço. E a Sol Ruka, eu também acho que ela já tá pedindo espaço no main roster, tá? Então, assim, são nomes que podem subir e entrar nesse cenário dos Estados Unidos imediatamente. E eu fico muito feliz da Chelsea Green, aparentemente, ter sido alçada ao main event, porque ela só tá lutando com o main eventer agora. Tá sendo muito legal ver a Chelsea Green sendo gradativamente construída como uma main eventer pela WWE. E o fato dela ter sido citada como uma possível vencedora do Royal Rumble na série WWE Unreal mostra o quanto que a WWE gosta da Chelsea Green. Vamos ver se eles vão continuar construindo ela para que ela possa chegar nesse ponto. Eu vou ficar muito feliz porque eu gosto muito da Chelsea. Agora vamos falar sobre a face turn do Cena e do R-Truth, né? Que foi uma das coisas que aconteceram no SmackDown que deixaram assim a gente maluco, né? O Dutch disse o seguinte: inacreditável essa face turn aleatória do Cena e o fato de terem desistido completamente da nova persona do R-Truth. Parece que os dois tiveram amnésia e esqueceram o que estavam fazendo há um mês. Pois é, né, cara? Assim, a face turn do Cena, a gente entende, né, pelo que ele disse que, assim, ele já estava dizendo já há algum tempo em entrevistas tal, de que ele estava sentindo que ele precisava melhorar a conversa dele com os fãs e tudo mais. Isso aconteceu no Backlash, na entrevista pós-Backlash. Então, ele já estava dando a entender, estava dando alguns sinais de que ele iria se arrepender do que ele fez e iria virar face, tá? Então, assim, quando ele chega agora e ele fala que os comentários do Corey foram um empurrão necessário para ele mudar a sua posição, eu entendo, né? Mas eu acho que ainda poderia ter sido um pouquinho melhor construído. Agora, no caso do R-Truth, cara, a mudança dele de heel pra face, que na verdade ele nem era heel, a gente nem sabe o que era o Ron Killings, né? Cara, foi tão aleatória que me fez pensar assim, cara, encaixou perfeitamente no personagem dele. Porque o personagem do R-Truth é aleatório, né? Ele é um personagem aleatório, é um personagem que fica fazendo as coisas do nada, da cabeça, entendeu? A única coisa que eu fico pensando assim, caraca, então aquela história dele cortar o cabelo, cortar os dreads, cara, ficou meio assim, né? Jogado, né? Ficou meio tipo assim, poxa, pra quê, né? A impressão que dá é que realmente eles resolveram mudar a história do R-Truth por conta da mudança do Cena. E aí, assim, pra persona do R-Truth até que casa bem. Porque ele é meio avoado da cabeça mesmo, a persona do R-Truth, né? Mas, cara, o que eles vão fazer com ele agora, né? A gente não sabe. Vamos ver, a gente tá esperando para que eles deem uma chance para Arthur, mas se vai ser para voltar para ser pro estilo comédia, que pelo menos deem a chance de ele ganhar alguma coisa, né? Eu ainda tenho um pouco de esperança de que deem um campeonato mundial para Arthur antes dele se aposentar. Por que não, né? Demis tem 2, Jack Swagger tem 1, por que que o Arthur não pode ter 1, né? Vamos pensar nisso, WWE. Vamos pensar nisso, WWE. Muito bem, agora vamos falar sobre o Monday Night Raw. O Seth Rollins ele disse o seguinte: eu até achei o show razoavelmente bom.
Porém, eu fiquei um pouco chateado porque eu fiquei esperando a besta encarnada Brock Lesnar e ele não apareceu. Isso me deixou um pouco decepcionado com esse show, tiozão. Cara, não foi só você não, cara. Muita gente ficou decepcionada com a WWE porque o Brock Lesnar não apareceu. A única justificativa que eu tenho é que eles estão guardando o Lesnar para setembro, para enfrentar o Cena no show do dia 20, para bater de frente com o All Out. E aí eles resolveram criar alguma coisinha agora para que o Cena se mantenha ocupado até o Clash in Paris, tá? E aí colocaram o Logan Paul. Como eu já disse anteriormente, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Mas, assim, a galera que é fã do Brock Lesnar, que está esperando que o Brock Lesnar reapareça e faça essa luta com o Cena, não se preocupem, ele vai aparecer e com certeza ele vai causar um salseiro, como a gente sabe que ele faz do bom e do melhor, que é causar salseiros na WWE. Agora, o Vonaticus, ele fala sobre a title shot do Drew McIntyre, né? Ele fala o seguinte, pra mim, essa title shot, ou seja, essa disputa de título para o Drew, foi uma ofensa. Vão usar o Drew de novo para vender o show na Europa, e ele vai pra perder de novo. É uma droga o que fazem com o meu favorito desde 2021. Só title shot sem chances de vitória. Bom, só lembrar que o Drew, ele ganhou o campeonato mundial peso pesado na WrestleMania 40, tá? Então, assim, não é que ele tem title shot sem chance de vitória. Ele enfrentou o Seth Rollins na abertura da noite 2 da WrestleMania 40 e ganhou o título. O problema é que o Damian Priest ganhou logo depois com o cash-in, tá? Então, assim, a WWE, ela gosta muito do Drew. O Drew é um excelente main eventer, ele é ótimo para botar outras pessoas para cima, mas, assim, já estava na hora da WWE, sim, utilizar o cara e reconhecer tudo que ele faz pela companhia, dando a ele novamente o posto de top guy. Continuo na esperança, na vã esperança, mas, sinceramente, a cada dia que passa, essa esperança vai ficando cada vez menorzinha. Agora, ser uma ofensa, eu acho que não. Acho que não é uma ofensa. Na verdade, eu acho que até um motivo de orgulho pro Drew, porque é um sinal do quanto que ele é rentável e vendável na Europa, né? A WWE não colocaria ele nesse posto se não soubessem que ele tem uma popularidade enorme na Europa. Então, na verdade, se eu tivesse na posição do Drew, eu ficaria até feliz. Do tipo assim, sempre que precisarem de vender show na Europa, eles vão falar comigo. Então é um sinal de que ele é importante para a companhia. Sem contar que ele deve estar ganhando um salário aí de 7 dígitos, ele não deve estar nem um pouquinho chateado com isso. Agora vamos falar sobre a questão da repetitividade do booking do Monday Night Raw. E o Mai Matos, ele tem um comentário interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: faz um show semanal em que o main event termina em desclassificação. Toda semana é isso, essa super proteção que o Triple H tem com os lutadores de main card que não podem levar pinfall, então toda a luta termina com alguém interferindo ou quando alguém leva um pinfall. Nunca é limpo, é sempre um rollout ou algum golpe legal. Isso já está previsível e chato. Mas Matos, eu vou começar a concordar contigo. Tá? Nas últimas semanas, realmente, a gente tem visto um aumento de finais sem serem decisivos. Ou você tem um final com desclassificação, ou você tem um final em que não se utiliza um finalizador. Tá? Se utiliza um rolamento da morte, como a gente brinca aqui no canal, o que acaba levando a uma outra possibilidade de luta no futuro. Qual é a minha opinião sobre isso? É o que você disse, está previsível, está começando a ficar chato. Eu não vejo problema em se utilizar este artifício de vez em quando. Tá? Eu não vejo problema de você ter, por exemplo, ainda mais numa luta de duplas, por que não fazer alguém engolir um pinfall no raio da luta, né? Por que você tem que sempre preservar os lutadores? Por exemplo, nesse último Monday Night Raw, nós tivemos a luta entre o LA Knight e o Cody Rhodes contra... LA Knight e Cody Rhodes? Não, né? LA Knight e CM Punk contra o Bronson Reed e o Bron Breakker. Por que não fazer o Bronson Reed engolir o pinfall? Ou por que não fazer o LA Knight engolir o pinfall? Por que não fazer uma luta com um final decisivo, mas depois gerar confusão, né? Tudo bem, foi para trazer o Seth Rollins para causar o salseiro, mas o Seth Rollins poderia ter causado o salseiro depois da luta, né? Então, assim, eu acho que realmente isso está começando a ficar meio repetitivo. Não é só no main event, outras lutas estão acontecendo isso, tá? Eu não vejo problema, por exemplo, com os rolamentos, desde que eles sejam bem trabalhados. Por exemplo, na field do Campeonato Intercontinental, os rolamentos foram bem trabalhados. As lutas, elas tinham reviravoltas inúmeras,
e que acabavam fazendo com que as lutadoras apelassem para o rolamento. E aí, no final, a Lyra e a Becky acabaram tendo vitórias que não envolveram rolamentos. A Lyra derrotou a Bayley com um finalizador e a Becky contra a Lyra no SummerSlam. Agora eu tenho que lembrar, não lembro agora se teve rolamento ou não. Mas enfim, o que importa. Mas teve a interferência da Bayley, né? Teve a interferência da Bayley. Eu acho o seguinte: se a WWE ela quer esticar a field um pouco, eu não vejo problema de utilizar um rolamento ou de utilizar uma desclassificação. O que não pode é ser sempre a mesma coisa. Você tem que dar uma inovada. A WWE está falhando nisso, eu concordo contigo. E assim, existem formas de você fazer um resultado diferente. Eu acho que basta assim, pensar um pouquinho, sair um pouquinho fora da caixa, de repente voltar no tempo, ver como é que outras lutas terminaram. E aí você consegue fazer a coisa andar, tá? Agora vamos falar sobre o Rusev, né? A Katia tem um comentário bem interessante sobre o Rusev. Ela diz o seguinte: é um absurdo o que a WWE faz com o Rusev. Metem ele numa rivalidade ridícula com Sheamus que pra mim não tem motivo nenhum. A rivalidade é chata e repetitiva, apresenta lutas fracas e ainda não existe promo alguma. Rusev está perdido na WWE e eu cravo que daqui a uns 5 meses ele vai desaparecer ou ser jogado para escanteio. Uma pena, pois vejo ele como um potencial campeão intercontinental. Kátia, eu entendo a sua visão, tá? Eu entendo a sua visão. Agora, a rivalidade com o Sheamus não é que não tem motivo, ela tem. Esses dois, eles foram envolvidos lá em 2016 na League of Nations, que era uma stable de lutadores estrangeiros, que também envolvia o Wade Barrett e o Alberto Del Rio. E essa aliança ela não terminou bem. O Rusev, quando ele voltou, ele quis atacar os adversários e tudo mais, e o Sheamus, que era um ex-aliado dele, veio e tentou impedir. Daí surgindo toda a rivalidade entre os dois, ou ressurgindo a rivalidade entre os dois. Eu não vejo o problema da field dos dois não terem promos, se a promo deles for no ringue eles se estapeando. Mas sim, eu acredito que isso já deveria estar apontando para um encerramento. Eu acho até que eles já poderiam ter encerrado isso no SummerSlam para levar os dois para outros caminhos, tá? Mas não aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é bem provável que o Rusev e o Sheamus entrem no cenário do Campeonato Intercontinental. Os dois estão no Monday Night Raw. E tem aquela história de que o Sheamus nunca ganhou o Campeonato Intercontinental, só está dependendo desse título para se tornar um campeão Grand Slam. Então, e essa história já foi referenciada na frente das câmeras. Então eu acho que eles devem estar preparando o terreno para isso. Eu não sei como é que vai acontecer isso, porque eles vão ter que tirar o título do Dominic, né? Então quem é que vai tirar o título do Dominic? Vai ser o Sheamus? Vai ser o Rusev? Como é que vai ser? Eu ainda não sei. Mas eu acho que isso vai acontecer, tá? E eu acho que esses dois vão rivalizar por esse campeonato intercontinental, talvez até a WrestleMania 42. Eu acho que eles estão preparando a história para isso. A gente só vai ter que esperar um pouquinho mais para ver a história se desenrolar. É o que a gente fala às vezes, né? É o slow burn da WWE, que eles vão criando as histórias aos poucos. Às vezes a gente fica um pouco impaciente, eu concordo contigo, às vezes dá uma irritação mesmo. Mas quando chega lá na frente no especial, que tem o resultado final e a gente vê toda aquela build, aquele vídeo mostrando como é que surgiu a coisa, e aí tem o final, a gente fala, poxa, foi bom ter esperado até agora para ver o resultado. Vamos ver se a WWE vai fazer ainda alguma coisa legal com eles. Agora, o Debate Wrestling vai falar sobre o Bronson Reed, né? E aí ele chega e coloca bem simplesmente: Bronson Reed brilhando mais uma vez, acertou demais na gimmick. A gente está falando agora de que o Bronson Reed está se chamando de Tribal Thief, né? O ladrão tribal, por estar roubando os tênis do Roman Reigns. Ele já está com 2 pares de tênis, né? A Shula fala, né? 2 pares de tênis amarrados que ele traz no pescoço. Cara, Paul Heyman. Aqui a gente tem que dar a mão palmatória pro Paul Heyman, tá? Porque foi ele que falou na promo que o Bronson Reed era o Tribal Thief e era o dono da Shula fala, né? Então, assim, cara, isso caiu muito bem com o Bronson Reed. Tem gente que está se perguntando o que a WWE vai fazer com isso. Eu acredito que o que a WWE vai fazer com isso é fazer uma luta entre o Bronson Reed e o Roman Reigns. É bem provável que essa luta aconteça no Clash in Paris, tá? E aí vai ser a oportunidade do Roman Reigns pegar os tênis deles de volta. Sendo que é capaz do Roman Reigns perder no Clash in Paris e aí perder mais um par de tênis, tá?
para que aumente a chula fala do Bronson Reed e ele continue com essa gimmick, tá? Eu acho que isso pode acontecer. Inclusive, se ele continuar roubando tênis e botas dos adversários, vai ser melhor ainda, porque vai dar a ideia de que ele humilha o adversário quando tira a bota, quando tira o tênis dele, né? Aquela coisa, eu vou pegar um prêmio pra mim e vou ficar esfregando na sua cara que eu tô com esse prêmio. Eu acho que pode ser assim a virada de chave pro Bronson Reed finalmente crescer na companhia. Então, vamos ver o que que vai sair dessa história, mas cara, Paul Heyman de novo, sensacional, criando estrelas na WWE com essa história do Tribal Chief. E agora, só para vocês verem o tipo de comentário que de vez em quando aparece no nosso canal, eu tenho que mostrar para vocês esse comentário do Hugo Justina, ele bota em vários vídeos, né? E aí é o tipo de comentário que torna o nosso canal especial, né? Ele fala: a verdade é que a Io Sky está nervosa, ela sabe que há um nome que perturba seus pensamentos, é ela mesma, Larrieska. Larrieska é aquele lagarto do Mister Iguana, né? Aquela iguana do Mister Iguana que ele carrega na mão. E aí o pessoal fica empurrando que Larriesca deveria ser campeã mundial feminina. Eu não tenho mais nada para falar sobre esse assunto. Realmente, vocês me deixam maluco tentando fazer esse quadro. E quando eu vejo os comentários de vocês, cara, de vez em quando eu surto de tanto rir. Agora o Jefferson Oliveira, ele vai falar uma questão interessante sobre essa história de lutador ficar indo de um lado para o outro nas brands, né, do Raw e SmackDown. O trânsito dos lutadores entre o Raw e SmackDown tá mais solto do que azeitona na boca de banquela. Onde o pessoal tira isso? Isso não é de todo ruim, porque aumenta a imprevisibilidade. Será que isso possibilitaria em um futuro próximo um draft oficial? Seria uma boa ver todos reunidos e um certo suspense nas escolhas. Cara, eu já nem sei mais se vai ter esse negócio de draft. A gente já tá indo pro Clash in Paris, tinham falado que o draft ia acontecer no SummerSlam. A gente já tá indo pro Clash in Paris, depois do Clash in Paris vai ter pay-per-view no dia 20 de setembro. Eu já nem sei se tem data pra ter draft, sinceramente. Acho que a WWE chutou o balde, eles estão mandando lutador pra tudo que é lado. Tem lutador do SmackDown tá indo pro Raw, e aí o Adam Pearce dá as boas-vindas. Tem lutador indo do Raw pro SmackDown, e aí o Nick Aldis dá as boas-vindas. Cara, sei lá, acho que a WWE já tá mexendo no roster e tá chutando o balde dessa história de draft. E a gente tá engolindo como farofinha essa coisa. Eu só gostaria de ver com relação à galera da NXT, né? Mas mesmo a galera da NXT também, né, subiu, né? A Roxane Perez subiu, a Julia subiu, né? Então, assim, a Stephanie Vaquer subiu e não teve draft. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que se acostumar com essa história, né? Agora, o Wrestling Moderno, ele trouxe um outro comentário falando sobre a Bayley, né? E aí ele falou o seguinte: a Bayley tem tudo para ser parecida com Bray Wyatt de 2020. Feliz e sombria, duas personalidades. A mulher foi do abraço à depressão. Pois é, quem não viu o Monday Night Raw, teve uma vinheta da Bayley que ela estava meio depressiva nos bastidores. E aí ela tava falando que ela não, ela tava sozinha e tudo mais, tal. E aí no final da promo, a câmera deu uma mexida, apagou e aí deu uma risada no final e ela falou uma coisa que na hora a gente não entendeu, mas depois a gente entendeu que era aquele ding dong, alguma coisa que ela falava como vilã, isso na época da pandemia. Ela tinha até um show, Ding Dong Hello, né? Que ela tinha até um show na época da pandemia e era na época que ela era vilã. Então tudo tá apontando para que ela vai fazer o heel turn e a coisa tá apontando para que ela meio que se mostra uma pessoa bipolar. Eu confesso que assim, e me incomoda um pouco quando a WWE começa a apelar para questões da mente, problemas que as pessoas possam ter, porque cara, isso é uma coisa que todo mundo tem, né? Mas eu sei que eu tenho algumas pessoas que quando vem esse tipo de persona representada na televisão, eles até apreciam, porque fica a impressão de que pelo menos a WWE está tentando trabalhar isso, dar visibilidade a isso, né? Então tem gente que gosta disso, né? É a mesma coisa que show de comédia, quando chega um comediante em pé e resolve fazer piada com uma pessoa que é um cadeirante ou alguma coisa assim, e aí a pessoa agradece ao comediante porque não se sentiu discriminada pelo fato de que pelo ser cadeirante todo mundo tem que ter pena dela. Então tem gente que tem essa visão. Então, assim, vamos ver como é que a WWE vai trabalhar isso, tá? É bem provável que eles trabalhem a Bayley como uma pessoa meio destrambelhada das ideias. E eu acho que vai ser interessante ver como é que vai ser a pegada dessa gimmick, se vai ficar muito parecida com a da Naomi, ou se eles vão trazer alguma coisa de diferente. Eu tô levemente intrigado com essa heel turn da Bayley vindo por aí.
Agora, nós vamos falar sobre a repetitividade do Raw. E o João Pedro, ele meio que trouxe assim, um roteiro do que geralmente acontece no Raw, né? Ele diz o seguinte: como tá repetitivo o show do Raw? Já faz mais de mês que o roteiro é o mesmo. CM Punk ou a stable do Rollins abre o show, marcam uma luta pro main event. O segmento do Judgment Day que não leva a lugar nenhum. Rusev vs Sheamus. Lyra chorando porque perdeu pela milésima vez pela Beck. Luta do main event acabando por desclassificação. E a stable do Seth Rollins saindo por cima, destruindo todo mundo. João, você só esqueceu de uma coisa, né? Você esqueceu do segmento tradicional do New Day, que tá ainda sentindo e está de luto por ter perdido o campeonato mundial de duplas, tá? Isso aí também é tradicional, todo show do Monday Night Raw tem, além do El Grande americano, que também aparece muito. Cara, eu vou concordar contigo, mas assim, ao mesmo tempo que eu vou concordar contigo, eu vou te dizer que isso é um padrão da WWE que não vem de agora, tá? Isso aí é coisa que a WWE usava por muito tempo. Se você voltar lá atrás, nos anos 90, nos anos 2000, era a mesma coisa. Segmento de entrada com a stable principal, geralmente heel, vem pro ringue, fala que vai dominar tudo, vem alguém para bater de frente, a stable vai embora, eles marcam uma luta pro main event. Quando chega no main event, rola a luta, e aí a única diferença é que às vezes o mocinho ganhava, às vezes os vilões ganhavam. Quando os vilões ganhavam, eles chegavam lá e levantavam as mãos, mostrando para todo mundo. Cara, isso aí de longa data na WWE. Eu só acho que realmente eles deviam dar um pouco de variedade, principalmente no final dos shows, porque acho que já foi já o segundo show seguido que a Division eles ficam com as mãos levantadas, com o restante do pessoal estraçalhado no chão. Então acho que já poderia ter dado uma variada nisso e ter feito sim o grupo dos mocinhos ficarem por cima no final do show. E para terminar, o Juan ele vai trazer uma colocação também sobre essa situação e ele vai dizer o seguinte: eu não aguento mais, todo Raw é isso. A stable do Seth Rollins desde a sua criação sempre sai por cima dos segmentos. Isso já está repetitivo e a WWE está usando seus top guys só para servirem de janta para uma stable que nem nome tem. Ridículo isso. Parabéns pelo trabalho, tiozão. Aqui só para corrigir, né, o Juan. Na verdade, eles têm um nome. A Division foi dado na semana passada. Eles citam pouco no show, mas o nome oficial da stable agora é Division. E, cara, novamente, padrão da WWE. Tá? Tem uma stable heel. Eles vão construir essa stable heel durante um tempo com uma força dominante. E aí depois eles vão desconstruir ela de alguma forma. Isso aconteceu com a Evolution, aconteceu com a Bloodline, aconteceu com a Heart Foundation na década de 90. Então, assim, aconteceu com a autoridade. Sempre acontece. Sempre acontece. O que a gente tem que fazer é ter um pouco de paciência, ver as histórias sendo construídas e sim pedir para que a WWE dê uma variada, pelo menos no final do show, para que os mocinhos de vez em quando saiam por cima. A gente já teve show que o CM Punk saiu por cima, já teve show que o LA Knight saiu por cima, porque a WWE fez... O grande problema é que nas últimas 2 semanas, The Vision saiu por cima, então agora eles já poderiam ter dado uma variada. Vamos ver na semana que vem o que a WWE vai fazer para manter o nosso interesse com relação a essa stable. Beleza? Então, esse foi o nosso Sincerão da Galera dessa semana. Eu agradeço a todos pela audiência e desde já eu quero pedir para que vocês continuem a ajudar o nosso canal. Se vocês quiserem aparecer nesse quadro, não se esqueçam de mandar os seus comentários tanto no SmackDown quanto no Monday Night Raw nos vídeos de resumo dos 2 shows. E aí eu costumo compilar os comentários dos 2 vídeos e eu coloco aqui no Sincerão da Galera, que geralmente vai ao ar ou quartas ou quintas-feiras. Eu geralmente tento as quartas, quando não dá, quintas-feiras a gente bota no ar, beleza? Então, lembrando, se você quiser aparecer no quadro, comentários nos vídeos de resumo do SmackDown e do Monday Night Raw. E continuem a assistir os nossos conteúdos para ajudar e alavancar o nosso canal. Lembrando que a gente também tem o nosso canal secundário, se você quiser ver algum tipo de mensagem diferente, vocês podem acessar aqui no YouTube, PR André Falcão, vocês vão ter outro tipo de mensagem que pode abençoar a sua vida e eu aguardo você lá daquele lado também. Então, se você quiser ajudar este canal aqui, eu vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês, para que vocês possam assistir e maratonar. Eu conto com a audiência de vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.